Sim, gente, o título desse vídeo é real. Eu só fui descobrir a minha gestação no 5º mês de gravidez. Bom, gente, eu me chamo Luana. Sejam bem-vindos a este canal e eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a maternidade, né? E como tudo isso começou. Como eu falei no início do vídeo, eu descobri a minha gestação no 5º mês de gravidez. Pensem aí no susto que foi. Foi um susto, mas foi uma linda surpresa, né, para a vida de todos nós. E eu quero contar um pouco a vocês de como tudo isso aconteceu. Bom, no ano de 2022 foi o ano ao qual eu engravidei. E no início do ano eu estava passando por alguns problemas hormonais. Acabei parando de utilizar o meu anticoncepcional e com isso, né, eu vinha ter algumas irregularidades menstruais. Primeiro ela ficou bem irregular e depois ela realmente parou de vir. No que eu fiquei 2 meses sem menstruar, fiz teste de farmácia, havia dado negativo. Eu fui até a ginecologista, né? A ginecologista, ela passou para mim alguns exames para ser feitos, entre eles o beta, que também deu negativo na época, porque realmente eu não estava grávida. Fiz outros exames de sangue e também ultrassonografia. Nessa ultrassonografia, vimos que tanto o meu ovário direito quanto o esquerdo estava assim, ó, recheado de cistos, né? Então, eu já havia tido diagnóstico de ovário policístico e nessa época, por conta disso, a minha menstruação, ela estava totalmente desregulada, ela não estava nem vindo. Então, a ginecologista me encaminhou para ser acompanhada também por um endocrinologista. Fui para endocrinologista, só que nesse processo de ginecologista, exames, endocrinologista foi se passando aí um tempinho, né? Desde quando eu realizei os meus primeiros exames, tanto o exame de farmácia quanto o beta. Então, após a minha ida ao endocrinologista, ela me informou que seria necessário tomar uma certa medicação e ter uma restrição alimentar. Ela me informou quais alimentos eu deveria me restringir, né? Parar ali naquele tempo. E a medicação que eu tomava era o Glifage XR. Essa medicação me trouxe diversos efeitos colaterais na época, né? Entre eles enjoo, náusea e aquela falta de fome, né? Eu não tinha vontade de comer por conta desses enjoos. Associei tudo isso, claro, né, ao remédio, porque na própria bula do medicamento informa que ele causa esses efeitos. E também conheci algumas pessoas que me informaram que no início, né, do uso da medicação, sentiram a mesma coisa. Então, nesta época, assim, eu já estava grávida, foi bem no início da minha gestação, porém eu não percebi por conta dos efeitos colaterais que eu associei ao remédio. Passei quase um mês utilizando essa medicação e com esse mal-estar. E aí decidi parar de utilizar, assim, por mim mesmo, né? Da minha própria vontade, decidi parar de utilizar. Parei de utilizá-lo após um mês, mais ou menos, ou foi um pouco mais que isso. Gente, sério, depois que eu parei de utilizar, eu parei de ter esses sintomas. Então, obviamente, eu totalmente associei esses sintomas ao remédio. A minha ginecologista tinha informado que após o acompanhamento com o endocrinologista, quando minha menstruação voltasse a descer, eu deveria voltar a utilizar o meu anticoncepcional. Um novo anticoncepcional, na verdade. Então, o que eu fiz? Eu falei, ó, não vou ficar tomando essas medicações, não tá me fazendo bem. Não quis mais voltar na endocrinologista, né? Foi um erro da minha parte. E aí eu decidi por mim mesma ficar utilizando chás naturais pra ver se a minha menstruação descia. Utilizei chá de unha de gato, chá de uxi amarelo, entre outros, né? Tudo por indicação de pessoas na rua, pessoas conhecidas. Aí toma isso, eu tava tomando. Falha minha também. Já estava gestante e não sabia. E foi Deus que guardou essa criança, na verdade. Então, o que aconteceu até a minha descoberta, né? Então, gente, passando todo esse processo, né, no início do ano, foi chegado o mês de setembro. No mês de setembro, eu tive um sonho, né? Um pesadelo, na verdade. Neste sonho, eu despertava, olhava pra minha cama e ela tava cheia de sangue. E eu acordava meu esposo no sonho. Acordava meu esposo e falava assim, nossa, eu perdi o bebê. E quando eu despertei, quando eu acordei, eu fiquei bem assustada, né? Bem confusa com aquele sonho que tava bem nítido na minha mente. E decidi comprar outro teste de farmácia e fazer um teste.
comprei um teste de farmácia, fiz esse teste de gravidez e o resultado é esse aí que eu coloquei na tela. Fiquei totalmente assim com a interrogação. E aí na época eu lembro que eu mandei essa foto para um grupo de amigas e uma falou assim: Luana, faz outra, tá meio estranho. E a outra me disse: não, aí é negativo. Como eu tava bem crédula, achava que era impossível engravidar naquele momento, né? Até mesmo por conta dos ovários policísticos, eu achei que teria muita dificuldade para engravidar, então eu falei assim: não, não é possível, não tô grávida. Realmente isso aqui, esse teste pra mim é negativo. E deixei passar, né? E aí, o que aconteceu? Passou-se o mês de setembro, chegou no mês de outubro, foi o mês da minha descoberta. E como é que isso aconteceu, né? No mês de outubro, várias pessoas de repente começaram a me perguntar se eu estava grávida, porque o meu corpo ali estava tendo uma certa mudança. Até então, gente, eu realmente não estava sentindo nenhum sintoma que uma grávida sente no início da gestação, tirando, né, aqueles sintomas lá do início que eu associei ao uso da medicação que eu estava tomando na época. Então, pra mim era muito difícil eu estar grávida e não estar sentindo nada que associasse a gravidez. A menstruação eu já não tinha, mas também eu já não estava tendo há muito tempo. E naquela época que eu parei realmente de menstruar, eu fiz diversos exames e não estava grávida. Então, eu achei que era tudo culpa dos meus ovários policísticos, né? Tudo culpa do cisto no ovário. Tava tudo desregulado por conta disso. E aí, eu tive esse sonho, como eu falei, fiquei assustada, fiz esse teste, deu falso negativo aí pra mim. Aí chegou o mês de outubro, foi onde realmente as coisas começaram a mudar um pouco, porque o meu corpo começou a mudar. E aí algumas pessoas vieram me perguntar: fulano, você tá grávida? Aí eu, não. E não foi uma ou duas pessoas, não, gente. Algumas pessoas dentro do consultório que eu trabalhava na época vieram me perguntar porque a roupa que eu utilizava pro trabalho era um pouco justa no corpo, então marcava assim a minha cintura, marcava um pouco a minha barriga. E realmente notava-se que havia um volumezinho ali. Eu ainda falava: poxa, eu tô engordando, não posso nem engordar, que todo mundo já acha que eu tô grávida. E era engraçado, porque eu falava: vou entrar na academia, vou fazer caminhada e essa barriguinha vai sair. As pessoas vão parar de dizer que eu tô grávida. Ai, gente, pura ilusão. Chegou no dia 11 de outubro, nunca vou esquecer. Dia 11 de outubro, uma das pacientes lá onde eu trabalhava chegou e falou assim: Lu, você não tá grávida e tal? Eu falei: não. Ela tem certeza. Eu falei: olha, não tô não, mas por incrível que pareça, várias pessoas essa semana me pararam pra me perguntar isso. Aí eu falei assim: só porque eu tô um pouquinho barrigudinha, que besteira. Aí ela: não, não é nem só por conta da sua barriguinha, é porque você de costas, dá pra perceber que suas costas estão um pouco largas. Aí eu falei assim: sério? E aí eu, nessa interrogação, fiquei: poxa, será? E ela falou assim: por que você não faz um exame de sangue, menina? Eu falei: poxa, eu fiz um teste de farmácia há um mês atrás e aparentemente tinha dado negativo. Aí ela: faz um exame de sangue, faz um exame de sangue. Aí eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha, né? Fiquei assim: será que é verdade? Meu Deus do céu. Comecei a ficar duvidosa, achando que podia ser verdade. Achei uma clínica aqui próxima onde eu moro, que eles realizavam o exame no feriado, no dia 12 de outubro, né? Feriado, Dia das Crianças. E aí marquei pra de manhã, bem cedinho, no dia seguinte. Fui junto com meu esposo realizar esse exame de sangue. E aí, engraçado, que chegou lá, ela falou assim: ó, tem dois tipos de exame, tem o qualitativo e o quantitativo. Qual você quer realizar? Eu falei: ó, mais barato. Eu quero fazer o mais barato porque eu só tô fazendo por desencargo de consciência. Aí ela: tudo bem. Fiz esse exame, ela me informou que o resultado vinha com cerca de 24 horas. Fiquei tranquila, achei que tava tudo certo. Cheguei em casa, né, quando deu mais 1 hora da tarde, chegou uma mensagem no meu WhatsApp da clínica, né, que eu havia feito o exame, informando que já tinha liberado o resultado. Aí me deu lá uma chavezinha, o link do site, que eu entrava e acessava para ver o resultado. Beleza. Eu, né, nem um pouco curiosa, na mesma da hora, fui buscar para saber qual seria o resultado. Quando eu entrei no site, eu vi que aquilo ali realmente era um positivo. Eu fiquei assim, chocada. Eu não conseguia acreditar. E o que eu fiz, né? Quando eu vi o resultado,
eu corri pro Google e fui pesquisar se era possível o exame de sangue dar errado, porque eu não tava acreditando que eu podia estar grávida. E aí eu vi que não tinha jeito, que realmente eu estava gestante. Porém, eu acho que eu tava assim em um processo de negação. E aí, pra vir o processo de aceitação, foi mais demorado. Eu passei aquele feriado inteiro sem contar nada pra ninguém. Nem pro meu esposo eu consegui compartilhar essa notícia. E passou o dia 12 inteiro já sabendo, né, do resultado, e eu não contei. Como eu havia dito pro meu esposo que era no dia seguinte, então ele não tava esperando realmente naquele dia. Ele achou que no dia seguinte a gente ia ter o resultado. Quando foi no dia seguinte, né, no dia 13 de outubro, eu cheguei no meu trabalho e minha colega, que sabia que eu iria fazer o exame, veio logo me perguntar: Lu, e aí, qual foi o resultado? Deu certo, deu positivo, deu negativo? E aí eu, assim, incrédula, falei assim: deu positivo. E ela também tava grávida, né? Meu esposo havia me mandado mensagem perguntando: e aí, já sabe o resultado? E eu falei assim: olha, vamos deixar pra ver junto? Porque eu também não queria contar aquilo ali por mensagem, né? E decidi que quando saísse do trabalho eu iria comprar uma roupinha, colocar numa caixinha, preparar uma surpresa. Cheguei em casa um pouquinho antes dele e preparei. Só que ele chegou bem em cima da hora que eu cheguei, né? Chegou do trabalho bem próximo a mim e eu não tinha feito a cartinha que eu queria fazer. À noite ele tinha um culto pra ir, né, da igreja. E aí eu falei assim, ó, eu vou aproveitar que ele vai sair e vou preparar a surpresa. Quando ele voltar, eu entrego. E aí ele veio, ficou perguntando, eu falei, não, quando você voltar, a gente descobre junto e tal. Beleza, passou. Meu esposo também não tava acreditando que eu podia estar grávida, então ele nem tava assim nessa ansiedade, porque ele achava que o resultado seria negativo. E aí ele chegou. Ele chegou do culto e eu decidi contar. E aí eu tava super nervosa, extremamente nervosa. Mas fiz a surpresa, né? Coloquei o presentinho em cima da cama, chamei ele, gravei até na hora. Foi muito bonito, muito emocionante. A gente não esperava, mas ficamos muito felizes, né, com a notícia, porque era uma bênção de Deus, né? Filho é bênção, a gente não podia rejeitar, óbvio, aquilo que estava acontecendo em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor, oramos juntos, ficamos muito felizes com a notícia. Isso aí era numa quinta-feira. E aí eu falei assim, poxa, agora o que eu faço? Vou procurar saber quanto tempo eu tenho de gestação, marcar pré-natal e tudo mais. Na mesma clínica que eu havia feito o exame de sangue, eu consegui marcar, né, o transvaginal para domingo, no domingo, na mesma semana. E aí eu fui fazer de manhã bem cedinho. Tava assim super ansiosa. Passei a sexta-feira e o sábado contando pra todo mundo que eu tava grávida. Os meus familiares, né? As pessoas mais próximas, passei a sexta e o sábado contando. E no domingo ainda eu continuei contando a alguns amigos também. Só que no domingo de manhã, né? Eu fui fazer esse exame e, nossa, foi o maior susto até então, o maior baque pra mim. Pra mim e pro meu esposo, né? Bom, então, cheguei lá na sala do doutor, eu e meu esposo, pra realizar a transvaginal. Quando eu cheguei lá e o médico iniciou o exame, ele automaticamente tirou o aparelhinho, porque ele falou assim, nossa, tá muito grande. Não pode ser feito por aí. Já passou do tempo. Aí eu fiquei assustada, porque nunca tinha ficado grávida, né, gente? Era tudo uma novidade pra mim. E a minha colega falou que Lu, geralmente até 3 meses é a transvaginal, então você com certeza deve estar no início da sua gestação, como você descobriu agora, então marque esse exame pra fazer. Quando ele falou que tava muito grande, não podia fazer, e assim, até ele mesmo um pouco assustado, eu fiquei logo com a interrogação, eu falei assim, como assim? Então será que eu já passei dos 3 meses? Isso eu pensando, né? E aí ele falou assim, vamos fazer uma ultrassom normal pela barriga e tudo mais. Eu falei, tá, tudo bem, doutor. Aí foi, colocou o gelzinho, colocou o aparelho. Quando ele começou, ele falou assim, olha, você descobriu a gestação agora? Eu falei, descobri sim, faz 3 dias que eu descobri a minha gestação. Ele, o seu bebê já tá grandinho, ele já tá com 22 semanas. Quando ele falou isso, eu falei, o quê?
22 semanas? Aí eu tentando calcular na mente, né? Porque eu nunca tinha ficado grávida, eu tava tentando imaginar o que era 22 semanas. E eu calculando, doutor, eu tô com 5 meses, mais de 5 meses? Aí ele, sim, você tá com mais de 5 meses de gestação, você está completando 22 semanas hoje. Aí ele começou com o coraçãozinho, não sei o que, começou a passar todos os dados, né, pra colega dele que tava ali digitando, anotando. E eu, assim, incrédula, deitada ali, incrédula, meu esposo também chocado com a notícia. E eu pensando, meu Deus, se eu já estou com praticamente 5 meses, eu tenho pouquíssimo tempo aí pela frente para organizar toda a minha vida e esperar esse bebê chegar. E aí o médico falou assim, vocês querem saber o sexo? Eu falei, o quê? Doutor, pelo amor de Deus, eu acabei de descobrir que eu tô grávida, o senhor já quer me dizer que eu tô com 22 semanas, já dá pra descobrir o sexo? Aí ele, sim, já dá pra saber, querem descobrir? Aí eu, ai meu Deus, não sei, tô pensando se eu faço um chá revelação. E meu esposo, Luana, não dá mais tempo. Nosso bebê já tá grande, vamos descobrir logo. Aí eu, ai, tá bom, tudo bem, vamos descobrir. O que é, doutor? O que é essa criança? Ele, olha só, é um meninão. E é engraçado que nesses 3 dias de descoberta de gravidez, eu achava que seria uma menina. Mas chegou ali no dia da ultrassom e eu vi que era o meu menino que tava vindo. Fiquei assim muito feliz e, gente, é sério, foi muito difícil acreditar. Eu tava assim nas nuvens ao mesmo tempo que eu tava muito feliz. Eu também tava muito incrédula, eu tava tipo assim, nossa, será que é possível? Não é real isso que eu tô vivendo. Eu não tô acreditando e eu ficava ao mesmo tempo até me culpando, né? Como eu não percebi isso antes? Como eu não descobri isso antes? E eu falei isso pro doutor, eu falei, doutor, como é que eu tô grávida? Todo esse tempo eu não percebi nada, não senti nada. E ele falou assim, olha, pode ser que você tenha tido algum sintoma, que você tenha sentido alguma coisa, mas não associou a gravidez, a gestação, porque era algo inesperado por você. E até o seu consciente não estava ligado a isso. Você vai ver que agora você vai começar a sentir as coisas e a sua barriga também vai crescer. Gente, foi incrível, realmente. Passou-se o tempo, após a descoberta, eu comecei a me sentir diferente, totalmente diferente. Comecei a perceber verdadeiramente ali cada mudança do meu corpo e também vi a minha barriga crescer. Vi a minha barriga crescer assim rapidamente, né? E como eu compartilhei aqui, eu descobri com 22 semanas, então foi uma grande surpresa, mas também foi uma bênção. E aquele processo foi um processo desafiador, porque faltava pouco tempo na minha visão, né, pra eu ter o meu bebê. Eu descobri no mês de outubro e a previsão do meu parto já era para fevereiro. Então eu precisei correr com tudo. Alguns exames que eu precisava ter feito no primeiro trimestre, no início do segundo trimestre, já não tinha mais tempo de fazer. Então, assim, minha vida virou de cabeça para baixo. Mas foi a surpresa mais linda da minha vida, né? Não tem como eu não dizer isso, né? Que o meu filho é uma bênção do Senhor para minha vida, para minha casa, para toda a minha família. E eu me alegro, né, com essa experiência que eu tive. Foi assim, não foi do jeito que eu planejei. Eu esperava descobrir quando eu estivesse grávida, descobrir desde o início, para ter todos os sintomas, para ter todas as sensações. Mas foi da forma como Deus permitiu que viesse a acontecer. E graças a Deus ele estava bem quando eu descobri, né? Ele estava muito bem, ele estava saudável e estava ali quietinho, só esperando a mamãe dele descobrir que ele estava chegando. E por incrível que pareça, logo depois que eu descobri, pouquíssimo tempo depois eu comecei a sentir ele, né? Porque algumas pessoas perguntavam pra mim, nossa, você já tava com 5 meses, quando você descobriu, você não sentia? Gente, sério, não, eu não sentia nada. Eu não sentia nem aquela borboleta no estômago pra dizer que tinha um bebê ali dentro, não sentia nada. E eu associo muito ao meu subconsciente, né, ao meu consciente. Eu não tinha noção que tava grávida, eu não tava esperando por isso, então qualquer sintoma que eu viesse a ter, a minha mente rejeitava e não associava isso à gravidez, né? Mas essa é a minha experiência de como eu descobri a minha gestação, né?
como eu descobri que eu estava grávida, como eu descobri que o meu bebê estava chegando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, curtido este vídeo. Eu espero que vocês curtam aí embaixo. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para eu te responder. E pode ter certeza que eu trarei mais vídeos contando ainda mais sobre a minha experiência. Eu quero compartilhar com vocês também como foi o pós, a minha descoberta, como foi o processo, né? Como foi o parto também, houve algumas intercorrências lá na frente e eu quero muito compartilhar isso com vocês. Mas desde já vou parando por aqui para também esse vídeo não ficar tão longo, tão extenso. E quero deixar um grande beijo para vocês, agradecer por terem assistido até aqui. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima.